Olá, seja muito bem-vindo ao Português em Foco. Eu sou Eliane Vieira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre complemento nominal. Bom, você já sabe que alguns verbos pedem um complemento. Esse complemento pode ser preposicionado ou não. Então vamos colocar aqui só para você ter a representação do que eu estou falando. Nós temos aqui um verbo e alguns verbos pedem um complemento. Esse complemento pode ser preposicionado, vamos colocar aqui, se for preposicionado é o OI, então o complemento é o OI, e se ele não for preposicionado, o complemento se chama OD, que é o objeto direto, e aqui OI eu não falei, mas é o objeto indireto, e eu tenho certeza que você já sabe. Então, da mesma maneira que alguns verbos, alguns nomes também podem pedir um complemento, ou seja, eles são nomes transitivos. Então, vamos colocar aqui, tenho um nome e esse nome pode pedir um complemento. O nome desse complemento vai ser chamado de complemento nominal, ok? Da mesma forma que tem o verbo transitivo, esse nome também é transitivo. Então, o que a gente pode concluir? Esse complemento aqui, que completa o sentido de um nome, é chamado de complemento nominal, que é o tema da aula de hoje. É basicamente isso. O complemento nominal completa o sentido de um nome. Ah, mas que nome é esse? Simples, deixe-me colocar aqui para você. O nome pode ser um substantivo. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre essa ideia do complemento nominal ter o valor paciente e o adjunto adnominal ter o valor agente, que é em relação ao substantivo abstrato. Nesta aula eu não vou falar sobre isso porque eu não quero te confundir. Eu quero que você entenda, em primeiro lugar, muito bem o que é complemento nominal, para depois a gente entender a diferença do objeto indireto para o complemento nominal e também a diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal, ok? Então aqui, o nome pode ser um substantivo, pode ser também um adjetivo e pode ser também um advérbio, ok? Então, esse nome pode ser representado por um substantivo, por um adjetivo ou por um advérbio. Bom, como na minha opinião, a melhor forma de você aprender é colocando a mão na massa, eu vou te dar muitos exemplos, na verdade eu vou te dar 7 exemplos e aí nós vamos juntos fazer algumas análises, tudo bem? Que aí você vai conseguir consolidar esses conceitos um pouquinho mais teóricos, mas que também são fundamentais para você entender. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro exemplo. Vou colocar aqui, na verdade, 7 exemplos, eu acho que é um número bem interessante. Vou fazer a análise, mostrar para você passo a passo, porque com certeza você vai entender. Então vamos lá. O primeiro exemplo é o seguinte, se eu falo assim, ó, tenho confiança em você. Ótimo! Perceba que existe um nome aqui nessa estrutura. Ora, o nome confiança. O que acontece? O que você vai perguntar? Da mesma forma que você pergunta ao verbo, aqui você também vai fazer uma pergunta ao nome. Quem tem confiança em alguém. Então perceba que aqui eu tenho um complemento. Em você é o complemento que, como o nome já está dizendo, completa o sentido do nome confiança. Ora, se ele completa o sentido do nome confiança, tem aqui uma preposição, nós estamos diante de um CN. Vou botar aqui CN, mas você sabe que é complemento nominal, ok? CN ficou meio esquisito, deixe-me acertar aqui. CN, complemento nominal. Então, em você, funciona sintaticamente
como o complemento nominal do nome confiança, ok? Vamos para mais um exemplo, porque aí tudo vai ficando muito mais claro para você. Se eu falar assim, devemos ter amor ao próximo. Ora, tenho aqui um nome, amor. Quem tem amor a alguma coisa. Perceba que apareceu aqui a preposição. Essa preposição, da mesma forma que aqui no segmento, no exemplo anterior, em você, é uma preposição exigida pelo nome confiança. Aqui, a é uma preposição exigida pelo nome amor. Quem tem amor a alguém, ok? Então aqui, este ao próximo é o termo que está completando o sentido do nome amor, vai funcionar como complemento nominal, ok? Então aqui, ao próximo, funciona sintaticamente como um complemento nominal. O que ele está fazendo? O nome já está dizendo, ele está completando o sentido de um substantivo, o sentido de um nome. É basicamente isso, não há qualquer segredo em relação ao complemento nominal. Vou te dar mais um exemplo, vamos lá. Ele é sempre contrário ao governo. Deixe-me acertar isso aqui. Ao governo. Então eu tenho aqui, ó, ele é sempre contrário ao governo. Quem é contrário a alguma coisa. Então eu estou aqui diante de um nome, contrário. Este nome é um adjetivo, se você quiser fazer a classificação, adjetivo, ok? Então ele é contrário. Quem é contrário a alguma coisa. Apareceu aqui a preposição a. Veja que ela completa o sentido do adjetivo contrário. Ao governo é o termo que completa o sentido do adjetivo contrário. Portanto, ele é um complemento nominal, é um CN complemento nominal. Está completando o sentido de um nome, nesse caso aqui, de um adjetivo. É basicamente isso. Lembrando o seguinte, que existe sim uma diferença entre o complemento nominal e o adjuntivo nominal e também entre o objeto indireto e o complemento nominal, mas eu não vou tratar disto aqui neste vídeo. O objetivo desse vídeo é esclarecer para você o que é o complemento nominal. Vou te dar mais um exemplo. Com certeza você vai sim entender e não vai errar na sua prova. Basta você olhar para o nome, fazer a pergunta a ele e o próprio nome já vai te responder, ok? Então vamos lá, mais um exemplo. Número 4. Vou te dar 7 exemplos, porque aí com certeza você vai entender o que é o complemento nominal. Se eu falar assim, Maria tem necessidade de carinho. Ora, quem tem necessidade de alguma coisa. Então, é o nome necessidade de, que pede um complemento preposicionado. Veja que a preposição está aqui, ó, introduzindo esse termo preposicionado. Significa que necessidade é um nome transitivo. Ora, quem tem necessidade de alguma coisa. Temos aqui o de carinho, que é o termo que completa o sentido do nome necessidade. A classificação dele é, portanto, complemento nominal, ok? Então, necessidade aqui, só para você saber, é um substantivo. Temos aqui o complemento nominal de um substantivo. No início da aula, eu mostrei para você que esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um
advérbio. Nós vimos até aqui o substantivo, né, o nome substantivo e o nome adjetivo. Agora eu vou te dar um exemplo de advérbio. Deixe-me colocar aqui o número 5. Vamos lá, se eu falo assim, o gerente agiu de acordo com o combinado. Então eu tenho aqui, o gerente agiu de acordo com o combinado. Quem age de acordo com alguma coisa. Apareceu aqui uma preposição. Essa preposição está sendo exigida pela expressão de acordo. Ora, mas de acordo, qual é a classificação dele? É simplesmente um advérbio. Então perceba que aqui nós estamos diante de um advérbio. É o modo como ele agiu. Veja que aqui esse de acordo está diretamente ligado a um verbo. Então, de acordo funciona como advérbio e o termo com o combinado está completando o sentido do advérbio de acordo, ok? Então, com o combinado, agiu de acordo com o quê? Com o combinado. Completou o sentido de um nome, nesse caso aqui de um advérbio, completou. Então, aqui eu estou diante de um complemento nominal. É dessa maneira que você vai analisar esse tipo de frase. Então, só repetindo, eu tenho aqui o verbo agir. De acordo indica o modo como o gerente agiu. Então, aqui estamos diante de um advérbio ou, sintaticamente falando, de um adjunto adverbial. E perceba que esse advérbio é transitivo, ele pede um complemento. Agiu de acordo com o quê? Com o combinado. Esse complemento é classificado complemento nominal, ok? Ele está completando o sentido de um nome, nesse caso aqui, de um advérbio. Vamos para a número 6, ela diz o seguinte: não estou satisfeita com estes relatórios. Ótimo! Quem está satisfeito, ou melhor, quem não está satisfeita com alguma coisa. Então perceba que aqui eu tenho um nome, satisfeita é o nome. Este nome é classificado como um adjetivo, ok? Adjetivo. Quem não está satisfeita com alguma coisa. Este com aqui é a preposição exigida pelo nome satisfeita. O termo que completa o sentido desse nome com estes relatórios é classificado sintaticamente como complemento nominal. Não estou satisfeita com alguma coisa. Com o quê? Com estes relatórios. Com estes relatórios funciona como complemento nominal do nome satisfeita. Agora vamos para a última frase, uma frase um pouquinho diferente, que eu preciso te mostrar, a número 7. Ela diz o seguinte: os meus conselhos foram-lhe bastante úteis. Bom, essa frase é um pouquinho diferente. Por quê? Porque você tem aqui o complemento nominal em forma de pronome. Então perceba quando você diz: os meus conselhos foram-lhe bastante úteis. Foram bastante úteis a ele ou a ela. Então perceba que este lhe está completando o sentido de um nome, o nome úteis aqui. Como ele completa o sentido de um nome, temos aqui um complemento nominal sendo representado por um pronome. Então tome bastante cuidado com isso. Quando aparecer um pronome, você não souber direito se é um objeto indireto ou um complemento nominal, você deve fazer a substituição. Se
este pronome completar o sentido de um nome, aqui nós já temos a resposta, é um complemento nominal. Mas se ele completar o sentido de um verbo, aí estamos diante de um objeto indireto. Então, só repetindo, foram bastante úteis a ele ou a ela. Como aqui nós temos, vou colocar aqui a ele, completando o sentido de um nome, este a ele que está sendo representado pelo pronome lhe funciona como um complemento nominal. Então, com esses 7 exemplos, você conseguiu entender o que é um complemento nominal, como você vai identificar o complemento nominal na frase, para onde você deve olhar, qual é o termo que vai servir como termo base para esse complemento nominal. Então, eu mostrei para você passo a passo, por meio de muitos exemplos, por meio de uma análise bem detalhada, como você identificar o complemento nominal e o que é o complemento nominal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, tem um botãozinho aqui, basta você clicar para se inscrever no canal, que aí você vai receber os vídeos mais novos, ok? Uma outra dica, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, complemento nominal, adjunta de nominal, sobre a sintaxe de forma geral e também a análise sintática, vou colocar um link aqui na descrição desse vídeo com um curso completo sobre esse assunto. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nisso, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, ok? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!